Bom pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início ao nosso módulo 5. Vamos trabalhar hoje o assunto de exponencial, tá? Antes de começar a falar propriamente dito de função exponencial, que é muito do que nos interessa, eu vou trabalhar as propriedades das potências. Vamos relembrar aqui o que é uma potência, ver as propriedades, ver os casos importantes. E aí nós vamos depois estudar as funções, as questões envolvendo gráfico, envolvendo equações exponenciais, tudo bem? Então vamos dar início aqui, definindo para você o que é uma potência. Começamos com as potências de expoente natural. Aquelas mais simples, aquelas que nós aprendemos a estudar lá no ensino fundamental, lá pela quinta série, sexta série, enfim. Então, quando você encontra a elevado a n, onde esse n eu posso chamar de expoente da nossa potência, esse a é a base da nossa potência. Quando eu leio isso aqui, eu digo a elevado a n, onde eu tenho a, vezes tantas vezes quanto for o número que tiver lá no meu expoente. Então, por exemplo, se eu tiver 2 elevado a 3, vai ser 2 vezes 2 vezes 2. 3 vezes. Vai aparecer a base 2. Bom, o resultado dessa conta, vamos supor que dê m. Esse m, então, eu posso dizer que ele é a nossa própria potência. Tudo bem? Então, o a é a base, o n é o expoente e o m, que é o resultado da conta, é a nossa potência. Tá? As potências, elas podem aparecer com expoente sendo um número natural, 2, 3, 5, 8, mas pode também aparecer potência com expoente inteiro negativo. Então, vamos supor que você tenha a elevado a menos n. Raul, quando tem esse menusinho aqui no expoente, como é que eu faço essa potência? Quando o expoente é negativo, você deve inverter a sua base. Então, a base, ao invés de ser a, ela vai ficar 1 sobre a. E aí, nesse momento em que a sua base está sendo invertida, o seu expoente vai mudar o sinal. Se tinha um menos antes, não vai mais ter. Ok? E se por um acaso você tiver uma potência em que o expoente não seja nem natural e nem inteiro negativo, mas seja, por exemplo, uma fração, como é que a gente pode fazer? Olha só, vamos supor que você tenha a elevado a m sobre n. Então, o seu expoente aqui é um expoente fracionário. Nesse caso aqui, eu digo que o meu expoente é um número racional, tá bom? Se você tiver a elevado a m sobre n, esse nzinho aqui, ó, isso aqui vai ser escrito na forma de radical. Como é que eu vou fazer? O meu n, ele vai virar o índice da raiz, o meu a fica aqui dentro da raiz e o m passa a ser o expoente do a, com o a dentro da raiz. Então, são 3 casos importantes: quando o expoente é natural, quando o expoente é negativo, inteiro negativo, e quando o expoente é racional, ou seja, uma fração. Vamos dar exemplos. No primeiro caso, eu tenho 2 elevado a 5, 2 elevado a um número natural. Então eu posso dizer que isso aqui vai ficar como? É o 2 multiplicado por ele mesmo 5 vezes, porque o expoente é 5. Então isso aqui daria quanto? 32. Se o expoente fosse negativo, inteiro e negativo, 3 elevado a menos 3, pessoal, como é que ia ficar? Eu posso inverter a minha base. E aí, quando eu inverto a minha base, eu mudo o sinal do expoente. Pronto. Como é que fica 1/3 elevado ao cubo? Quando eu tenho uma fração, tanto o numerador fica elevado a esse expoente, como o denominador. Como nós sabemos que 1 elevado a qualquer coisa, qualquer número, dá 1, e 3 elevado a 3 é 3 vezes 3 vezes 3, que é 27.
Então você teria 1 sobre 27, nesse caso. E se o expoente for uma fração, como é que vai ficar? A gente vai ter isso aqui escrito na forma de radical, o 3 vai ser o índice, o 5 vem para dentro da raiz e o 2 é o expoente, ó, do 5. Então isso aqui vai ficar raiz cúbica de 5 ao quadrado, que a gente sabe que é 25. Tá bom? Então são 3 exemplos que ilustram as 3 situações iniciais que nós vimos. Agora a gente vai ver as propriedades das potências. É fundamental que a gente entenda essas propriedades para conseguir resolver várias questões de equações exponenciais. Tá bom? Nosso próximo tópico, vamos lá. Então vamos lá, acompanhar as propriedades. Veja bem, propriedades das potências, tá? Propriedade número 1. Produto de potências que possuem a mesma base. Quando eu tenho uma multiplicação de potências que possuem a mesma base, basta eu repetir a base e somar os seus expoentes. Então teria A elevado a M mais N. Se fosse uma divisão de potências com a mesma base, eu iria conservar a base e iria diminuir, subtrair os expoentes. Ó. Então ficaria A elevado ao M menos N. Se for uma potência de um produto, uma potência de uma multiplicação, eu posso dizer que esse expoente tanto é do fator A, como é também do fator B. Então isso aqui fica A elevado a M vezes B elevado a N. Bom, e como é que seria a potência de uma divisão, a potência de uma fração? Quando eu tenho a potência da fração, tanto o numerador está elevado ao expoente, como o denominador. Por isso que vai ficar A elevado a M sobre B elevado a M. E quando eu tenho a potência de uma outra potência, eu posso dizer que tanto faz o expoente M ficar dentro do parênteses como fora. Isso aqui poderia aparecer escrito assim também, ó. Então perceba, tanto faz o M ficar dentro e o N fora, como o contrário, o N ficar dentro e o M fora. Tá? No final das contas, pessoal, eu posso dizer que é como se essa base A ela ficasse elevada ao produto do M pelo N. Ficaria assim, ó. Percebe? A elevado a M vezes N. Por isso que não importa qual é o expoente que fica dentro do parênteses e qual é o que fica fora. No final das contas, eles ficam multiplicando um pelo outro mesmo. Tá bom? Vamos agora ver as propriedades que envolvem radicais, tá? Nosso próximo tópico. Veja bem, é muito comum a gente trabalhar com raízes nas questões, com radicais. Por isso, a gente precisa entender essas propriedades. Moçada, quando eu tenho a raiz enésima de A elevado a N, é muito comum a gente aprender no fundamental que a gente pode cancelar o expoente do A com o índice da raiz, o N aqui de dentro com o N aqui de fora. E até pode, mas não em todas as situações. Eu posso cancelar esse N daqui de dentro com esse N aqui do índice se eu estiver falando de um N ímpar, se for um índice ímpar. Então, por exemplo, se eu pedir para você calcular a raiz cúbica de menos 2 elevado ao cubo, como a raiz que eu estou falando aqui é raiz cúbica, então o N está sendo ímpar. Quando o N é ímpar, eu posso cancelar despreocupadamente e dizer que o resultado vai ser a parte de dentro. Então o resultado disso aqui daria menos 2. Beleza? Agora, se o N for par, eu tenho que ter cuidado. Então vamos lá. Se o N for ímpar, já sei que eu posso cancelar e o resultado daria A. Mas se o N for par, quando eu cancelar, o resultado não vai dar A. Vai dar o módulo do A. Vai dar o valor do A em módulo. Por exemplo, o que é que seria a raiz quarta de menos 2 elevado a 4? Se você fizer menos 2 elevado a 4, isso aqui vai dar 16. Porque nós já aprendemos que quando o expoente é par, o resultado da potência vai ser positivo.
mesmo a base sendo negativa. Então, se você fizer menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, 4 vezes, isso aqui vai dar 16. E a raiz quarta de 16, a gente sabe que vai ser 2, porque 2 elevado à quarta dá 16. Então, o resultado dessa conta toda, ele dá 2. Por que ele dá 2? Porque a gente combinou que quando esse meu n aqui do expoente, ele for um valor par, ó, quando o n for par, a gente cancela o n de dentro com o de fora, o expoente de dentro com o de fora, e o resultado vai dar a parte de dentro, que é o a, em módulo. Então, o resultado disso aqui vai dar, eu cancelo o 4 com o 4 ó, do índice, o 4 do expoente com o 4 do índice, e o resultado vai dar o menos 2 em módulo. E a gente sabe que menos 2 dá exatamente quanto para a gente? Menos 2 em módulo dá 2. Então, cuidado. Eu posso cancelar o expoente do que está dentro com o que está fora? Posso, desde que eu coloque o resultado em módulo. Se o expoente e o índice forem ímpar, então é só você cancelar e o resultado já é a parte de dentro. Beleza? Quando eu tenho a raiz enésima de uma multiplicação, ó, raiz enésima de A vezes B, eu posso dizer que isso aqui é a mesma coisa da enésima raiz do A vezes a enésima raiz do B. Então você tem raiz quadrada, por exemplo, de 5 vezes 3. Aí eu posso dizer que é a raiz quadrada do 5 vezes a raiz quadrada do 3. Tá bom? Aquele índice vai servir para os dois fatores. Beleza? Na divisão é do mesmo jeito, pessoal. Se for uma fração, a enésima raiz de A sobre B. Então, eu posso dizer que isso aqui vai ser a mesma coisa da enésima raiz de A sobre a enésima raiz de B. Ok? Se você tiver uma raiz, um radical dentro de outro, ó. Isso aqui é a raiz de índice M do número A dentro da raiz enésima, disso aqui tudo. Quando você tem uma raiz dentro da outra, você pode colocar tudo num radical só, bota só uma raizinha, ó. Aí o que é que você vai fazer com esses índices? O N e o M, você vai multiplicar. Então isso aqui ficaria a raiz de índice N vezes M do número A. Tá certo? Você multiplica o índice de dentro pelo índice de fora. Professor, e se tiver um número entre as raízes? Se eu tivesse esse B aqui, ó, sendo um número multiplicando essa raiz de dentro, aí você pode pegar esse B, que é o número, e colocar dentro dessa raiz aqui, ó. Como é que ele entra dentro dessa raiz? Ele entra elevado ao índice da raiz. Como esse índice aqui é M, então isso aqui ficaria a enésima raiz da raiz de índice M do A, que já estava lá dentro, vezes o B, que foi colocado lá dentro. Mas esse B que vai ser colocado dentro da raiz, ele vai ser colocado com que expoente? Com o mesmo índice da raiz onde ele entrou. Ele está entrando numa raiz em que o índice é M de Maria. Então, ele vai entrar elevado a M de Maria. Pronto. Então, nesse momento aqui, você deve perceber que eu voltei para o caso de cima. Né? Eu tenho a raiz de uma raiz. Então, agora eu posso continuar dizendo que isso aqui vai dar igual a quê? Ó? Bota tudo numa raiz só. Vai ficar. Fica assim, ó. Eu boto tudo numa raiz só, eu multiplico os índices e a parte de dentro também vai ficar multiplicada, tá? Então, pessoal, é muito importante que a gente saiba trabalhar com essas propriedades, tanto das potências como dos radicais, beleza? Vamos falar um pouquinho agora sobre notação científica, que é algo que se pede muito nas questões, que aparece inclusive muito na física, na química, tá? É algo muito importante. Vamos lá. Notação científica, nosso próximo tópico. Vamos junto. Moçada, escrever um número em notação científica é escrever esse número nesse formato aqui, ó, como sendo um certo valor m vezes uma potência de base 10, onde o expoente dessa potência deverá ser um número n
que tem que ser um número natural. Então, olha só, quando é que eu posso dizer que um número está escrito em notação científica? Quando eu escrevo ele de modo que ele fica multiplicado por uma potência de 10, onde o expoente dessa potência de 10, no caso aqui eu representei por n, então esse n deve ser um número pertencente ao conjunto dos naturais, tá? E esse mzinho aqui, que é quem multiplica a potência de 10, deve ser um número variando entre 1 e 10, podendo ser 1, mas tendo que ser menor do que 10. 9,9, vamos quebrar, vamos supor. Né? Não pode ser 10, tá bom? Então tem que ser um número variando de 1 a 10, podendo ser 1, mas tendo que ser um valor menor do que 10. Vamos dar exemplos. Você tem aqui o número 2378. Como é que eu escrevo ele em notação científica? 2378 é como se fosse 2378,0. Então, para eu colocar ele em notação científica, eu vou pegar essa vírgula dele e vou deslocar 1, 2, 3 casas para a esquerda. Então, quando eu desloco a vírgula 3 casas para a esquerda, o número vai ficar 2,378. Como eu estou deslocando a vírgula para a esquerda, então eu vou ficar com isso aqui multiplicado por uma potência de base 10, onde eu conto 3 casas para a esquerda, então vai ficar 10 elevado a 3. 10 elevado a 3. Então, como eu estou andando a minha vírgula para a esquerda, o meu expoente do 10 vai ficar positivo. Então, vamos dar um exemplo. Olha só. 453 vezes 10 elevado ao cubo, tá? 453 vezes 10 elevado ao cubo seria a mesma coisa de quê? Esse 453 é como se fosse 453,0, beleza? Que está multiplicado por 10 ao cubo. Aí eu vou pegar essa vírgulazinha aqui e vou colocar ela quantas casas para a esquerda, para ficar um número entre 1 e 10. Uma casinha para a esquerda, 2, ó. 1, 2. Quando eu ando 2, aí vai ficar 4,53. Já que eu andei 2 casas para a esquerda, eu digo que isso aqui vai ficar multiplicado por 10 ao quadrado, 2 positivo, né? O expoente fica positivo porque eu andei a vírgula casas para a esquerda, mas isso aqui já estava multiplicado por 10 ao cubo. Então, quando eu ajeito, eu vou ter o quê? 4,53 vezes quem? Ó? Vezes 10 elevado a produto de potência de mesma base, conserva a base, somos expoentes. Ó. 2 mais 3, que dá 5. Então, agora o nosso número está escrito na forma de notação científica, assim como o daqui de cima também. Ó. Beleza? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, eu tenho 0,00135. Eu vou pegar a minha vírgula, pessoal, e vou deslocar ela 2 casas para a direita. Aliás, 3 casas para a direita. Por quê? 3 casas para a direita. Porque aí vai ficar 1,35, que é um número entre 1 e 10. Então vai ficar 1,35 vezes quem? Potência de base 10. Como eu estou andando 3 casas para a direita, 1, 2, 3, ó, como é para a direita, aí o expoente vai ficar menos 3. Ó. Tudo bem? Então, já está em notação científica, Raul? Já. Então, vai ficar 1,35 vezes 10 a menos 3. Ó. Tá bom? Vou até aproveitar a oportunidade para colocar aqui, ó. Eu disse que o nosso N, que é o expoente, ele tem que ser natural. Na verdade, ele tem que ser um número inteiro, porque ele pode ser positivo, ó, mas ele pode ser também negativo. Então, vamos só botar aqui, que ao invés de natural, ele precisa ser um número inteiro. Tá bom? Só
Porque quando eu digo que ele tem que ser natural, eu estou admitindo que ele tem que ser só positivo. Mas na verdade pode ser positivo ou negativo. É só um detalhe, por isso que eu ajeitei aqui, ó. Esse Z quer dizer conjunto dos números inteiros. Tudo bem? Então o nosso expoente pode ser um número inteiro, mas a base tem que ser um número necessariamente entre 1 e 10. Podendo ser 1, mas não podendo ser 10. Vamos ver esse exemplo aqui de baixo. Quando você tem 0,003 vezes 10 a menos 2. Nesse caso aqui, pessoal, entenda, eu posso andar a minha vírgula, eu devo andar a minha vírgula quantas casas para a direita? 1, 2. Raul, 2 já resolve? Não, porque se eu andar 2 vai ficar 0,3. 0,3 não é um número entre 1 e 10. Ó. Então vou andar mais uma casa para a direita. Pronto. Quando eu ando 3 casas para a direita, aí isso aqui vai ficar 3 vezes 10 elevado a... Como eu andei 3 para a direita, vai ficar elevado a menos 3. Ó, vezes o 10 a menos 2, que já estava aparecendo na expressão. Verdade? Então, quando eu resolvo isso aqui, vai ficar 3 vezes o quê? 3 vezes 10 elevado a menos 5. Porque eu conservo a minha base, que é 10, e eu somo os expoentes. Somando menos 3 com menos 2, vai ficar menos 5. Beleza? Então, pessoal, tá aqui 4 exemplos de notação científica. Quando é que um número está escrito na forma de notação científica? Quando ele está escrito como sendo um produto entre um valor e uma potência de base 10. Esse valor tem que ser um valor real entre 1 e 10, podendo ser 1, mas não podendo ser 10. E essa potência de base 10, ela deverá ter um expoente inteiro, podendo ser um expoente positivo ou um expoente negativo. Por isso que eu digo inteiro, tá bom? Vamos lá. Nosso próximo tópico que a gente vai ver é função exponencial. Vamos junto.